Pessoal, aqui na aula 12, a gente vai trabalhar agora as chamadas reações de oxidação e redução, ou oxirredução, né? A gente pode chamar ela também de reações de oxirredução. Então, na química, oxidar significa perder elétrons e reduzir, ganhar elétrons. Mas na química orgânica, a gente pode trabalhar da seguinte maneira. O que acontece com a oxidação? Aqui a gente vai ter isso, ó, aumenta o número de átomos de oxigênio e diminui o número de átomos de hidrogênio. Quando a gente trabalha a redução seria o contrário. Diminui o número de átomos de oxigênio e aumenta o número de átomos de hidrogênio. Então, a gente, de um modo geral, a gente trabalha nesses mecanismos aí. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar nas chamadas reações de oxidação. Então, as famosas reações de oxidação cai bastante no Enem aí, o aluno às vezes fica preocupado de entender, mas é tranquilo. Nas reações de oxidação, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai aumentar o número de oxigênio da molécula e vai diminuir o número de hidrogênio. Onde é que ocorre reações de oxidação? Quais são as principais? Elas ocorrem principalmente nos álcools e ocorrem principalmente nos alcenos. Então, a gente vai ter aí dois álcools. Então, a gente tem os álcools, que tem hidroxila, e temos os alcenos, que são compostos insaturados. Então, quando a gente trabalha um álcool, o que acontece com o álcool? Se você pegar um álcoolzinho, ó, se a gente acrescentar aqui oxigênio, o que vai acontecer com isso? Eu vou ter essa formação desse compostozinho aqui, ó. Uma hidroxila aqui, outra hidroxila aí. A gente chama isso na química, ó, de um diol gêmeo. Nesse caso aqui, isso se chama diol gêmeo. E essas duas hidroxilas, elas têm uma repulsão muito forte. Então, o que acontece geralmente? Geralmente essa cadeia aqui, ó, ela não suporta. Então, ela vai quebrar. Então, eu não vou conseguir ter esse diol gêmeo. Eu posso ter diol em carbonos separados, mas no mesmo carbono não. Porque o oxigênio ele vai atacar quem aqui? Ele sempre ataca, ó, o átomo de hidrogênio. Então ele ataca o átomo de hidrogênio e faz a formação do diol gêmeo. Aí isso quebra. Geralmente ele vai quebrar, então a gente vai produzir aí geralmente moléculas de água, pode produzir aí ácidos carboxílicos, pode produzir aí, se for o caso, cetonas e pode produzir aí aldeídos. Quem é que vai determinar isso aí? Seria o tipo de álcool que vai ser submetido à oxidação. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí. Então o primeiro mecanismo que a gente estuda é o chamado álcool primário. Aí você diz, o que seria um álcool primário? Um álcool primário nada menos é aquele do que a hidroxila está ligada aonde? No carbono primário. Ó, seria esse mecanismozinho aqui. Então, para fazer esse ataque aqui do oxigênio, deixa eu colocar aqui o oxigênio, para a gente atacar aí com o oxigênio, essa molécula, qual vai ser o alvo aí dessa moléculazinha? Ó, a hidroxila está aí, ele vai atacar aqui, ó, o hidrogênio que está aqui, e ele vai atacar o hidrogênio que está ali. Um desses dois hidrogênios ele vai o quê? Atacar. Só que quando esse oxigênio atacar isso daí, vai formar o quê? Um diol gêmeo. Aí o que acontece? Vai ficar duas hidroxilas no mesmo carbono. Isso não vai ter sustentação, então vai ter a quebra da cadeia. Quando isso quebra essa cadeia, a primeira coisa que tem é a formação, ó, de um aldeído. Você vai ter a formação de quem? De um aldeído. Aqui é o número 3, deixa eu consertar aqui, CH3C dupla OH. Então eu vou ter a formação de quem? De um aldeído. Por que um aldeído? Porque a hidroxila que está sendo oxidada, ela está no carbono primário. Se ela tivesse no carbono secundário, ela iria formar uma cetona. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho a formação de um aldeído.
Então, toda vez que eu oxidar um álcool primário, eu vou sempre produzir um aldeído. É só você colocar a carbonila no final. O que acontece aqui? Eu ainda posso continuar oxidando. Qual vai ser o alvo do oxigênio? Sempre, pessoal, é o hidrogênio. Ó. Então, ele vai agarrar aqui e vai se transformar em um ácido carboxílico. Então, eu posso virar aí, ó, um ácido carboxílico. Então, não tem segredo aqui. Ó. No álcool primário, o que vai acontecer? O oxigênio, ele vai oxidar a molécula, vai aumentar o número de oxigênio aqui, mas o que acontece aqui? Essa molécula ela não suporta esse gêmeo. Aí ele quebra a cadeia e forma quem? Um aldeído. Então todo álcool primário ao ser oxidado forma aldeído. E todo aldeído, quando você faz a oxidação, se você oxidar um aldeído, você vai formar quem? Um ácido carboxílico. Um cuidado que a gente tem que ter aqui seria quando a gente trabalha o metanol. Ó. Se você olhar o metanol eu posso oxidar ele. Então ele vai lá, o oxigênio vai, ó, ataca o carbonozinho, forma o diol, quebra a cadeia. Aí ele vai formar aí, ó, um aldeídozinho. Esse aldeído eu posso oxidá-lo novamente e vai formar um ácido carboxílico. Essa é uma exceção, uma observação bem importante essa. Para o metanol, eu tenho que estar atento a uma coisa importante aqui. Ó. No metanol, o que vai acontecer? Eu vou formar o aldeído, tá vendo? Que ele é um carbono primário, um álcool primário. Formo o aldeído, oxido novamente, ele ataca aqui o hidrogênio, ó, vira um ácido carboxílico. E esse ácido carboxílicozinho aqui, ele pode, ó, receber mais um oxigênio. Nesse caso aqui ele não consegue, mas nesse caso ele consegue. Aí vai entrar aqui outra estrutura, ele vai fazer uma estrutura desse tipo, ó, uma dupla com duas o quê? Hidroxila, que na verdade isso seria o que a gente conhece por ácido carbônico. Aí isso se decompõe em água e CO2. Então o que o aluno tem que lembrar? Se eu oxidar o metanol, o produto final vai ser quem? Água e gás carbônico. É uma coisa bem interessante de se observar aí na hora que está trabalhando a oxidaçãozinha do álcool primário. Se você pegar um álcool secundário, é isso? A gente pode pegar aí, você diz, se pegar um álcool secundário, vou dar um exemplozinho dele aqui, ó. Vamos pegar agora um álcool secundário, CH3, CH, CH3, OH. Aí, ó, mesmo raciocíniozinho, vai oxidar. Agora eu estou falando de um álcool secundário. O que é que vai acontecer com esse álcool secundário? Ó? A minha hidroxila, ela está ligada aqui nesse carbono que ele é secundário. Então o que é que vai acontecer? Vai ter a ruptura da cadeia, quando ele for atacar aqui, o oxigênio vai atacar aqui, ó. Vai formar o diol, vai quebrar a cadeia, ou seja, vai quebrar o hidrogêniozinho lá, e aí vai formar uma ligação dupla entre os carbonos, ou seja, vai formar quem? Uma cetona. Então, a dica importante é, se eu efetuar uma oxidação em álcool primário, eu vou formar quem? Aldeído. Depois do aldeído, se eu oxidar qualquer aldeído, eu formo ácido carboxílico. No caso do metanol é uma exceção. Eu vou produzir gás carbônico e água, porque no final vai formar ácido carbônico que é instável. Já no caso do álcool secundário, se eu oxidar ele, eu vou formar quem? Cetona. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso daí. Aí você diz, e se eu tiver o chamado álcool terciário? O que acontece com o álcool terciário? Vamos fazer um exemplozinho. Olha um álcool terciáriozinho aqui. Eu tenho aqui LC, CH3, CH3, OH. Então o que é que vai acontecer aqui? Ó? Nesse caso, tá aqui a hidroxila no carbono terciário. O alvo seria quem? Os hidrogênios desse carbono. Como ele não tem, o que acontece? Essa reação ela não ocorre. Então eu só consigo oxidar álcool primário e álcool secundário.
Nesse caso, álcool terciário, ó, não tem hidrogênio livre para o ataque do oxigênio. Essa reação ela não vai o quê? Ocorrer. Então isso é bem interessantezinho aí de se observar. Então a gente pode até fazer um resumozinho aí. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Se você pegar, que seria a oxidação dos álcoois. Então a gente faz um esqueminha bem prático. Se você pegar um álcool, você pode colocar nele quem? Oxigênio. O que vai acontecer aí? Eu posso atacar 3 álcoolzinhos aí. Eu posso trabalhar o álcool primário, posso trabalhar o álcool secundário e posso atacar o terciário. O que acontece? Se eu atacar um álcool primário, eu vou produzir quem aí? Um aldeído. Se eu pegar um álcool secundário, eu vou produzir quem aí? Uma cetona. Se eu pegar um álcool terciário, não ocorre. Ou seja, a reação aí, ela não vai acontecer. Então eu vou produzir aqui um aldeído, vou produzir aqui uma cetona e aqui ela não vai o que? Ocorrer. Uma observação importante é que se for primário e for quem? For o metanol, aí eu tenho que ter um cuidadozinho, porque na oxidação do metanol, qual vai ser o produto final? Gás carbônico e água. Então esse seria um esqueminha bem prático do mecanismo de oxidação de álcool, ok? Então espero que tenha ficado um pouco claro aí esse mecanismo. Até a próxima, pessoal.